Oi, boa noite. Aproveitando que você chegou aí, me fala o que você achou do meu cabelo. O som tá bom, gente? Vocês que entraram aí já, me falem logo. Tudo ok. Boa noite. Muito obrigada. Aquele brilho, né, de um cabelo cortado. Tirei pra lavar. Boa noite, gente. Vamos dar uma continuidade, né, a uma série de lives que eu tô fazendo, que o Mais Mãe Oficial também tá fazendo, e eu vou falar um pouco mais ao final desse bate-papo para vocês sobre o nosso projeto. E hoje vai acontecer um encontro muito legal, diferente das edições anteriores, das semanas anteriores. Hoje eu tenho uma convidada. E antes de eu chamá-la para participar aqui junto comigo, eu quero falar um pouquinho sobre ela, né? Quem acompanhou meus stories hoje já sabe que ela já teve mais de uma gestação, já enfrentou uma perda gestacional, ela teve uma gravidez muito jovem, ela vai falar muito sobre isso hoje. E como é que foi a experiência dela em relação ao exercício físico na sua última gravidez? Vou chamá-la, que ela já está por aqui. Acho que tá. Oi, Oi! Belle. Oi, Oi, meu boa bem, boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô. E o som meu, tá bom? Tá bom, gente. Aí vocês estão escutando bem, Andréa? Dá pra ouvir? Tá bom o som? Para mim tá perfeito, perfeito, Certo. perfeito, perfeito. Eu estava falando aqui, ideia, que vou me apresentar, né, para quem está entrando aqui pela primeira vez, quem está chegando no meu perfil. Eu me chamo Belle Pimentel, sou personal trainer, especialista em exercício na gestação, e estou fazendo uma série de lives bem informativas, bem legais, e hoje a primeira delas com uma convidada muito especial, ilustre aqui, que está pela primeira vez fazendo uma live, né, É Andréia? verdade, sim, tô super nervosa. Antes da gente conversar a respeito desse momento, né, que você teve da gravidez, eu queria que você se apresentasse para todo mundo que está aqui já lhe acompanhando. Travou a sua imagem para mim. Ah, para você está, a imagem dela também está travada, gente? Deixa eu ver aqui o que houve. Alguém me confirma se a imagem da dela está congelada? Caiu, né? Eu acho que Pronto. tinha caído. Pronto, acho que agora voltou, tá funcionando legal. Déia, você quer se apresentar? Sim, eu posso me apresentar. Eu sou a Andréa, eu sou médica ginecologista e obstetra. Eu trabalho no Hospital de Guarnição do Exército e eu sou natural de Manaus, do Amazonas. Eu cheguei em Natal no ano passado. E aí conheci o serviço da Belle, o trabalho da Belle na gestação no ano passado também. Ah, que legal, que legal. E vamos lá, vamos contar um pouquinho da sua vida, né, para todo mundo aqui. Tá todo Certo. mundo vendo a Andréia bem, ouvindo ela bem, só para ver aí se vocês estão em sintonia, porque para mim ela aparece. Vamos lá. Déia, você teve uma primeira gestação já tem um tempinho, né? Você tem quantos anos na época? Na época que eu engravidei pela primeira vez, eu tinha 19 anos. E E isso foi em 2007. 2007. E como é que foi naquela época para você, assim, ai, tô grávida, essa parte toda em relação a exercício, como é que era esse assunto para você na época? Esse assunto, para mim, na época, era um assunto, assim, que não era muito comum. Na verdade, naquele tempo, a gente não tinha muita informação acerca do exercício físico. E durante essa minha primeira gestação, eu fui bem sedentária, o que na verdade não foi bom porque eu ganhei muito peso, então se eu pudesse, eu teria feito diferente naquele momento. Mas você não tinha, assim, um acesso à informação, muito menos, talvez, uma rede de apoio que dissesse, se exercite.
Alguma coisa desse Exato. Eu tipo. não tinha uma rede de apoio, eu não tinha acesso à informação e o médico assistente também não prescrevia atividade física para mim naquele momento. Uhum. E em relação à sua gestação anterior, né, essa última, você acha que foi muito diferente tudo, apesar de uma outra idade? Como é que fica o comparativo de uma fase e de outra para você? Nossa, foram 17 anos de diferença. Foi como se fosse uma outra vida. Foi transformador, assim, foi realmente uma experiência totalmente diferente. Eu me cuidei do início ao fim da gestação, eu tive uma equipe multidisciplinar junto comigo, então foi algo totalmente diferente e especial. Uhum. E em relação a essa parte de exercício, que eu sei que você é médica obstetra e entende, mas como foi para você na pele essa parte de fazer exercício inicialmente? Você em algum momento teve medo? Isso foi. Durante essa gestação, eu não tive medo, porque eu já tinha conhecimento dos benefícios do exercício físico na gestação. Então, eu já praticava atividade física, só que eu estava praticando, fazendo consultoria com um profissional que não era especializado em gestantes. Então, para me sentir segura, eu busquei uma profissional especializada em gestantes. E foi assim que eu cheguei até você. E fez toda a diferença, assim, na minha segurança para praticar atividade física, porque um treino especializado e bem direcionado é o que todo gestante precisa. Uhum. Você está falando aqui para mim, para todo mundo, e está me vendo um filme na minha cabeça. Eu não conheci você em 2007, né, quando você estava grávida da sua primeira filha. Você era bem mais jovem, não estava nem ainda fazendo medicina, né? E apesar de você estar mais jovem e não ter se exercitado, e agora você está mais velha, e ter tido essa gestação do André, você acha que em relação à sua gestação em si, o fato de você ter se exercitado fez muita diferença, além de ter controlado melhor o seu ganho de peso? Com certeza fez muita diferença, principalmente na minha qualidade de vida. O meu sono ficou melhor, eu não senti dores ao longo da gestação, não tive limitação funcional. E, além do mais, eu consegui controlar. No começo da gestação, eu tive diagnóstico de diabetes gestacional. Em momento nenhum, o percentil do meu bebê alterou. Em momento nenhum, a minha glicemia alterou, já que eu tive um acompanhamento tão próximo e eu realmente investi muito do meu tempo e da minha vida na atividade física. Você viu isso como um diferencial, né? E assim, eu me orgulho muito em lembrar dessa fase que eu te acompanhei durante a gravidez, porque eu vi uma médica ali atuando, treinando, que conseguiu manter o trabalho, que é um trabalho que tem muito do físico, tem muito do mental também, até a retinha final da gestação. E eu atribuo muito isso ao exercício também, porque ele preserva ali uma autonomia que também conduz a uma qualidade de vida muito maior, né? E era perceptível você ali bem, com 37, com 38 semanas antes do André nascer e se mantendo muito bem. Eu acho que você sentiu isso na pele, né? Sim, com certeza. Na verdade, eu sentia que eu nem estava grávida. Eu tinha a barriga de grávida, mas eu não andava igual a um patinho. Tanto que teve uma vez que eu tive uma queda e, assim, essa queda foi mínima porque eu tive o reflexo tão rápido e eu atribuo isso ao acompanhamento que eu tive de atividade física. E isso foi, assim, realmente algo, um diferencial, que eu acho que seria o básico para toda mulher. Uhum, perfeito. Eu lembro dessa queda, foi no seu trabalho, né? Assim, você estava subindo um degrau, né? E deslizou, caiu, mas que rapidamente você ali contornou, levantou e ficou bem. Foi só assim, aquele susto inicial que dá de queda, mas que não houve nenhum prejuízo, nada agravante, enfim. Eu queria dar uma voltada, né, para a gente abrir um pouquinho mais da sua vida para as pessoas que estão aqui acompanhando, né? Entre a gestação da Valentina e do André, você teve uma outra gestação também, né? Que não se consolidou, né? Você passou por essa perda e eu queria que você contasse sobre isso, se você se sentir confortável. Claro, claro, posso falar. É, em 2023,
Eu tive uma gestação e naquele momento eu treinava, eu fazia atividade física, só que essa gestação realmente não foi para frente. O que me deixou muito triste na época, me deixou bem fragilizada. Só que o que foi a minha fuga também naquele momento foi a atividade física, foi o exercício físico. Que aos poucos eu fui percebendo que eu ia me fortalecendo fisicamente e isso me fortaleceu mentalmente também. Então, Uhum. até essa perda, eu sinto que a atividade física me curou dessa perda, me deu Nossa, que forças legal. para seguir em frente. Que legal. Quando você passou por esse luto, que eu sei que deve ter sido, só você deve saber o quanto foi difícil para você, e aí você engravidou novamente e começou uma rotina de exercícios em algum momento. Gente, tá tendo aqui um encontro de cachorros aqui perto do meu prédio. Tá assim uma sinfonia, uma orquestra de cães, viu? Então vocês não levem a mal. Eu ia perguntar assim, se no momento que você engravidou novamente, se você sentiu algum medo de fazer exercício, algum receio, insegurança. Eu senti medo de fazer exercício sozinha, de não saber qual era o meu limite, de não saber o que fazer. E assim, porque eu tinha passado por uma perda. E aí a gente se sente sensibilizada e fragilizada, né? É, realmente, como tu falou, é uma dor que é imensurável, é muito difícil. A cada semana eu pensava, meu Deus, agora eu completei 7 semanas, agora eu completei 12 semanas, agora eu completei 20 semanas. E a cada fase era uma vitória. Uhum. E você acha que quando você começou a fazer exercício físico, isso impactou também nessa parte do mental, de você lidar com ansiedade, com de repente assim, esperei passar aqui o tempo gestacional, né, que acabou não evoluindo da minha gestação anterior, passou esse momento, aí eu estou aqui me exercitando, isso está me fazendo bem, isso impactou mentalmente você também? Com certeza, impactou demais. O exercício físico ajudou muito no controle da ansiedade. Até os exercícios que ajudavam a focar bastante na respiração ajudam a trazer uma tranquilidade muito grande e foi essencial para lidar com esse medo de a gestação seguir em frente ou não. Uhum. Bacana. E aí vamos abrir também uma outra fase da sua vida que também é muito especial, né? Na época da gestação de Valentina, 17 anos atrás, há 17 anos, você teve que ir para uma cesárea, que era algo que você nem sentiu assim, exatamente que tinha escolha, não é isso na época? Sim, na verdade, o meu sonho na época era ter um parto natural Desde e eu, aquela época. desde aquela época, meu sonho sempre foi parir. E eu sinto que eu fui conduzida naquela época a ter uma cesárea. Não teve assim Talvez, exatamente não tive escolha, né? escolha. Talvez se eu tivesse até sido mais ativa, eu tivesse conseguido me impor um pouco mais na minha vontade. Mas eu era muito jovem e A ausência de realmente. informações também acaba pesando, né? Exatamente. Na época eu era uma estudante universitária, eu não era médica, eu não tinha conhecimento. E aí a gente vai desmistificar um outro ponto aqui que acaba sendo muito mal compartilhado. As pessoas realmente passam essa informação de uma forma muito errada. A mulher que passa por um parto cesáreo, ela não pode futuramente ter um parto vaginal. E aí eu queria que você falasse isso até como obstetra, né? Porque isso é um mito. Esse é um mito. Hoje em dia, o que a gente mais vê são partos vaginais após o cesáreo. Não tem contraindicação. Na verdade, a única contraindicação é realmente se tiver algum risco obstétrico que contraindique o parto vaginal. Mas não tem contraindicação de parto vaginal após uma cesárea. Eu sou a prova viva disso. É. Então foram dois momentos diferentes, com idades diferentes, mas que você vivenciou uma gravidez completamente distinta da outra, né? E essa experiência para você, de você ter gestado enquanto obstetra, ter sentido os benefícios do exercício, o que que você acha que você passaria de mensagem para futuras gestantes que sentem medo de se exercitar,
que acabam, pessoas que passaram por perdas como você passou e associem de repente ao exercício físico. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para essas mulheres? Bom, é de conhecimento geral, né? Por todas as sociedades, pela Febrasgo, pelo Ministério da Saúde, que o exercício físico é muito benéfico na gestação. E assim, ele, para mim e para toda mulher que eu atendo, eu digo que ele é um item essencial do enxoval. Entendeu? Todo mundo pensa na roupinha, todo mundo pensa no quarto, mas as pessoas não querem investir no exercício físico. E investir, eu não digo nem no acompanhamento, o acompanhamento é muito importante, mas de investir tempo. Mesmo que a pessoa não faça atividade física, ela pode começar progressivamente e com acompanhamento a fazer atividade física, porque ainda tem aquele mito, né, de que se ela não faz atividade física, não é na Antes gestação que vai que ela vai começar. começar, né? A gente tem um comentário aqui. Minha irmã acabou de passar por isso. A GO dela não autorizou o parto natural porque ela teve uma cesárea há 1 ano e meio atrás. O intervalo entre o parto foi realmente curto. Geralmente, eles levam mais ou menos 2 anos para autorizar entre uma cesárea e um parto vaginal, pelo risco da cicatriz da cesárea. Olha que bacana, ela já está dando aqui a opinião dela de obstetra também, né? Alguém quer fazer uma pergunta para a Andrea? Vamos ver aqui, deixa eu rolar aqui para ver se teve alguma. A Amanda também comentou aqui que o exercício físico ele é ímpar na diabetes gestacional, né, mellitus gestacional. De fato, o impacto na melhora da acessibilidade à insulina é essencial. Isso é uma outra parte que a gente pode conversar aqui também, né, Andréa? Sim, porque realmente o exercício físico ele vai alterar, né, todo o nosso metabolismo e realmente o metabolismo da glicose. Então, ele é uma prescrição médica para qualquer paciente gestante e mais ainda para as portadoras de diabetes gestacional, para ter um controle e assim melhorar o índice glicêmico e evitar um possível uso de insulina lá para frente. Uhum, perfeito, né? A atividade física, né, o exercício, ele é um tratamento ouro. Muitas vezes a gente consegue equilibrar ali, a gestante, ela detecta que está com diabetes e a gente consegue controlar com a mudança do estilo de vida, né? Com exercício físico, modulando ali o estresse também, que é uma coisa que é muito importante, a alimentação saudável. Então, são pilares ali para a gente controlar e muitas vezes nem ter a necessidade do uso de insulina, né? Durante a gravidez. A Amanda está perguntando aqui se em algum momento você teve receio de descolamento devido à prática de exercício físico. Eu tive receio, na verdade, não relacionado à musculação. Eu tive receio porque eu nadava em águas abertas, eu nadava no mar. Então, muitas vezes o mar estava muito agitado e muito mexido, então eu tive medo. Tanto que por isso eu parei de nadar em águas abertas. Mas não tem contraindicação. Eu tive medo justamente por conta da minha história pessoal de abortamento, de um abortamento anterior, né? Então eu tentei zelar assim o máximo possível, me expor a qualquer situação que eu sofresse algum impacto, alguma queda, para não passar por isso. Mas assim, não tem nenhuma contraindicação de uma atividade física como um aeróbio, um treino resistido, uma musculação, nada. Só realmente foi uma questão pessoal. Verdade. E a gente tem aqui a contribuição do papai. Ele entrou aqui na live, pediu para você falar sobre a evolução do André. Gente, o André é o filhinho dela, lindão, que acreditamos ser por conta dos exercícios físicos. E eu já vou aqui abrir um parênteses, isso é verdade, cada vez mais tem saído estudos reforçando que a evolução do bebê, a composição corporal do bebê, tudo isso vai acontecendo de uma forma muito positiva como reflexo de quem foi aquela mãe dele, aquela gestante, né? Como é que ela se comportou, se ela teve o hábito de se exercitar. E aí, Andréa, você quer falar um pouquinho sobre isso aí? Essa percepção também é sua? Sim, eu tenho essa mesma percepção que o Vitor, o André, realmente ele tem atingido todos os marcos do desenvolvimento dele
Ele é um bebê muito esperto e eu realmente acho que isso tem muito a ver não só com a minha atividade física, como com a minha alimentação balanceada. Que eu me esforço muito para ter a melhor alimentação possível, para que ele tenha a melhor imunidade possível e a melhor saúde possível. É porque, até porque você também amamenta, né? Então você está ali ofertando aquele alimento para o seu bebê, que é ali uma via de imunidade. A gente está no mês aí da amamentação, né? É importante falar sobre isso também, que foi algo que a gente já pode até entrar um pouquinho no pós-parto em relação a isso, que existe o mito, né? O receio da amamentação ser prejudicada com o exercício físico, a mudar o sabor do leite, por exemplo. E aí, o que é que você tem a falar sobre isso? Não muda nada. É só mito, né, É, Andréa? só mito. Na verdade, a atividade física junto com a amamentação, os dois são fatores de proteção para câncer de mama. Então, o exercício físico não só não altera a amamentação, como ele vai proteger a mulher também. Nossa, que legal. É muito bom essa sua contribuição, porque você está falando assim de algo que você está vivenciando na pele e também trazendo o seu olhar como obstetra, né? Eu vou até pegar esse gancho, né? Que você entrou de recesso, saiu de licença maternidade, não voltou a trabalhar, mas como você imagina que a profissional que você será lidando com novas pacientes gestantes e o link exercício físico. Como é que vai ser para você falar sobre isso agora para elas? Bom, já era algo que eu estimulava muito, mas acho que agora eu vou conseguir falar com muito mais propriedade, com conhecimento de causa, porque eu passei por isso. E muitas vezes tem muitas gestantes que têm muito, muito medo. E a sociedade, às vezes, coloca muito medo. Inclusive, por exemplo, nós na academia várias vezes fomos interrompidas por pessoas. Meu Deus, você ainda está treinando. Onde é Vai que você nascer vai com essa aqui barriga? o E eu nosso acho, último dia de treino, né? Desculpa te interromper. No nosso último dia de treino, a gente até fez um vídeo, né? Usando o seu jaleco, como se eu estivesse paramentada, esperando o seu filho nascer ali na academia. E acabou que não conseguimos isso. infelizmente, mas ele nasceu 3 dias depois. É, ela já estava ali nos pródromos, né? Mostrando que já estava chegando a hora, né? E o André, ele nasceu, já não estava mais prematuro, isso é muito importante falar também, porque o exercício físico, ele não antecipa, né? Ele não antecipa a prematuridade, muito pelo contrário, ele diminui o risco da prematuridade acontecer, porque a gestante está num ambiente saudável, que o fato, o hábito de se exercitar, né? A Amanda está comentando aqui, que orgulho ouvir isso de uma ginecologista obstetra, a nutrição da mamãe é a saúde do bebê na infância e vida adulta. É isso mesmo, exatamente. É o mínimo que a gente pode fazer pelos nossos filhos, né? Uhum, se cuidar, né? E aí vamos sair agora um pouquinho da gestação. Você acha que o fato de você ter adotado esse caminho de treinar durante a gravidez, como isso impactou no seu pós-parto? Logo no seu pós-parto imediato. A gente sabe que você passou pela via de parto vaginal. Isso acelera um pouquinho mais em relação à recuperação física, né? Mas em relação a quem você foi na gestação, você acha que isso contribuiu para como você está agora? Com certeza, porque eu sinto que eu me recuperei muito rápido e, na verdade, eu sinto que eu estou melhor do que eu estava antes de gestar. Que E minha legal. capacidade muscular parece melhor. O que eu tinha muito medo, porque eu falava, nossa, eu estou treinando como uma gestante, será que eu vou conseguir treinar depois, diferente? E foi muito importante, na verdade, para minha recuperação. Todo o treinamento que eu fiz e agora eu me sinto ainda mais forte em todos os sentidos. A parte de perda de peso rápida logo após a gestação, né? Porque muita gente que está aqui talvez não saiba dessa informação, mas quando a gestante ela consegue conservar uma boa composição corporal, ou seja, ela tem mais massa magra, mais músculo, o gasto energético dela no pós-parto, naquele período que ela está ali em repouso, né? Aquele período inicial que todas passam,
no pós-parto imediato, ela está gastando mais energia, consumindo mais calorias, então ela tem um emagrecimento mais rápido, né? Aquela queima de gordura mais rápida também, e ela consegue conservar melhor a massa magra já existente. Então não tem tanta perda, diferente daquela pessoa que está sedentária. Muitas vezes começa aquele processo de amamentação e fica com aquela impressão, eu já perdi o peso que eu ganhei na gravidez. Só que foi aquela puérpera que não se exercitou. E aí aquele peso que ela está perdendo, ele pode ir junto de massa magra também, acaba prejudicando a composição corporal. Fora, assim, toda essa parte de dor. Dor nas costas, dor na coluna. Você tem sentido isso agora amamentando André? Como é que tá essa parte para você de desconforto físico? O desconforto que eu sinto é mínimo, porque na verdade eu sinto a minha musculatura muito fortalecida. O desconforto que eu sinto eventualmente é por dormir com ele na poltrona, algumas vezes adormecer amamentando, e por estar numa posição errada, mas em questão de fragilidade da musculatura, não. Tanto que algumas vezes eu me pego até, sabe, os exercícios unilaterais que a gente faz? Às vezes eu tô Ah, fazendo alguma coisa com ele no braço e agachando com o outro, pegando alguma coisa aham. no chão, Você e não sinto contextualiza, né? Assim, o que você isso. faz realmente tem a ver com a vida real de uma mãe, Sim, como ela é. exatamente. E para quem está chegando agora, que não acompanhou muito a história totalmente aí da Andrea, é, a gente está aí completando, a gente vai entrar no terceiro mês do pós-parto. Estamos aí numa atuação multidisciplinar com obstetra, com fisioterapia pélvica, que é uma área que eu super indico, eu acho essencial ter esse cuidado durante o pré-natal, durante o pós-parto também. E aquela palavrinha que é temida por muitas gestantes, que é a diástase, né, fisiológica, que é aquela separação dos músculos mais externos abdominais, que são os nossos retos, né? Reto abdominais, eles vão se separar, isso é esperado, porque o útero está crescendo, então o bebezinho precisa de espaço para acompanhar esse crescimento e essa diástase vai acontecer. Só que isso é um processo fisiológico, e aí no pós-parto a diástase ainda está ali, porque o útero está evoluindo, recolhendo, e a gente não está nem com 3 meses de pós-parto ainda, e essa diástase já está fechada, esse abdômen já está competente, não só ele, como o assoalho pélvico também. Então, eu reforço aqui a importância de você montar não só um enxoval de roupinhas, né, como você mesma falou, do seu bebê, mas o enxoval ele incluir profissionais bacanas ali, realmente atualizados, acolhedores durante o pré-natal, para que essa assistência ela seja completa. Né? A gente sabe que o pré-natal, assim, de respeito, ele não é barato, mas eis a diferença da gente entender o que é gasto e o que é investimento. E você ter ali uma equipe de bons profissionais durante o pré-natal, isso é um investimento, né, Andréia? Com certeza. E uma equipe alinhada, né, com o que você deseja e respeitando o seu corpo e respeitando, na verdade, o que é preconizado hoje em dia. Uma equipe que trabalha junto em prol da paciente e não visando o seu benefício. Isso é muito importante. Eu estava, inclusive, conversando isso hoje com a com a fisio Aline, e realmente é algo que faz todo o diferencial na vida da gestante. Ela Ter esse- sentir essa rede de apoio, esse acolhimento dos profissionais que estão com ela. Porque, na verdade, é muito mais do que um acompanhamento profissional. É o acompanhamento da fase mais importante da vida da mulher. É uma Que fase realmente, única, né? se não for respeitado, vai gerar um trauma que pode seguir por gerações. Verdade. Com certeza. Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. A gente já está entrando aqui em clima de encerramento, mas antes eu queria que você, se possível, Andréa, deixasse uma mensagem. Imagine aqui que exista, de repente, uma mulher que está planejando uma gestação ou que esteja no primeiro trimestre, enfrentado algumas perdas anteriores, ou que seja um caminho que ainda está lento em realização do sonho. O que é que você diria para essa mulher? Eu diria para ela acreditar no corpo dela e cuidar do corpo dela, porque é ele que vai ser a morada do filho. Então, se você não cuidar da casa, não tem como sustentar uma vida ali. E é o que tem de mais importante, é realmente o cuidado com o próprio corpo
não só na fase gestacional, como na pré-concepção, que é também o mais importante, né? A gente já começar a se cuidar desde antes de planejar. Ali a Nutri falou que está planejando, então é importante a gente estar cuidando desde o começo. Mas mesmo assim, se não tiver tido oportunidade, estar acompanhado de profissionais, buscar profissionais capacitados, atualizados, que possam ajudar nesse momento, faz toda a diferença. Toda Perfeito. mulher é capaz, É é da nossa verdade. natureza. É da natureza, né? Mulher se cuidar. E a gente sabe que a gestação ela dura uma média de 280 dias. E muitas vezes passa ali aquele primeiro trimestre, que acaba sendo uma fase da gestação que ela sente mais medo, mais insegurança. E aí passa aquelas 12 primeiras semanas, elas chegam no segundo trimestre, muitas vezes elas, eu não comecei agora exercício físico, acho que eu não vou fazer não, acho que eu vou deixar a gestação passar. O que é que você diria para uma gestante com esse pensamento? Eu diria para ela ter começado ontem. E que se ela não começou ontem, que ela comece hoje à noite. Porque faz toda a diferença, tanto na retenção de líquido, no ganho de peso, no controle de desfecho desfavorável, como a pré-eclâmpsia, vai prevenir, diminuir o risco de pré-eclâmpsia, vai realmente agir na questão da diabetes gestacional. E não tem hora certa para começar. A hora Todo para movimento começar, conta, né? Todo exato. movimento conta. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui. Eu sei que foi, Obrigada, eu Beli. imagino que foi muito rica para muita gente. Assim, nós temos aqui a nossa área de competência, mas eu acho que a experiência ela é muito valiosa. O viver na pele, ele alcança um outro patamar. Assim, a sensação de você ter vivido isso, né? Hoje mesmo você me relatou durante o treino que o treino na gestação eu não imaginava que eu ia estar conseguindo executar alguns movimentos com determinada carga, e você já está num nível de treino hoje em dia semelhante a quem você estava sendo antes de engravidar, né? Trabalhando com cargas mais elevadas, respeitando gradativamente essa evolução do seu corpo, então nada como sentir na pele, né? Sim, realmente. Ah, Foi muito importante, Beli. Na verdade, todo esse acompanhamento que você, Virgínia, a Aline fizeram comigo, na verdade, a minha endócrino, a psicóloga, foi assim algo sensacional. Eu que agradeço muito. Queria agradecer demais sua participação aqui e vou finalizar essa nossa conversa aqui, que foi muito especial para mim, convidando vocês para seguir o nosso perfil Mais Mãe Oficial. Temos aí um projeto, eu, Belle, profissional de educação física, especialista em exercício na gravidez, a Amanda, que é nutricionista, especialista nessa fase também, e a Ilane, doutora Ilane, que é pediatra. Esse trio aí de profissionais do pré-natal se uniu para trazer ao máximo de informação para vocês que estão gestando, para que esse período ele seja mais leve, com alimentação correta, com exercício físico, com segurança. Então, já sigam o nosso perfil, vou compartilhar aqui nos meus stories e queria agradecer a participação de vocês hoje nesse acompanhamento, mais uma vez, Déia, por ter feito a sua primeira live da vida e Obrigada, com Beli. essa desenvoltura que linda. Eu quase saí aqui da live e deixei você tocando. Oh, muito obrigada, foi ótimo. Obrigada a Obrigada todos. mesmo, viu? Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.